E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida entre Magnus Carlsen e Gukesh do Marajo. É isso mesmo, eles acabaram de se enfrentar mais uma vez. Foi uma partida de rápidas e não é qualquer partida, é a partida para decidir qual dos dois jogadores vai liderar o campeonato Superbet que tá rolando lá na Croácia, parte do Grand Chess Tour. Então é uma partida importantíssima pro ego dos dois, é uma partida importantíssima pra pontuação mesmo do campeonato e com toda certeza uma partida que nenhum dos dois jogadores quer perder por nada. Então, sem mais delongas, vamos aqui a essa belíssima partida. Temos peão E4, Magnus joga a abertura inglesa e o Gukesh responde com E5, a siciliana reversa, a maneira mais lógica de você responder a inglesa, colocando um peão no centro do tabuleiro. Chama-se siciliana reversa porque é basicamente a defesa siciliana, exceto que a gente trocou as cores aqui. Normalmente quem joga E4 são as brancas, C5 são as pretas. Magnus joga cavalo em C3, vem bispo em B4 com a ideia de tomar o cavalo dobrando peões. E aqui tem duas linhas que são muito populares, o lance mais jogado de longe é cavalo D5, ameaçando o bispo, forçando o bispo a voltar, e o outro lance que também é muito jogado é dama em C2, defendendo o cavalo, para que, se você tomar o cavalo, você não vai dobrar peões coisa nenhuma, só tá entregando o par de bispos à toa. O Magnus joga, depois do bispo B4, cavalinho F3, que já é um lance super lateral, pouquíssimo jogado, que mostra que o Magnus provavelmente está tentando tirar o Gukesh de preparação o mais rápido possível. Afinal de contas, o Gukesh é um dos jogadores, assim como o Fabiano Caruana, que são extremamente bem preparados, né? São jogadores que sabem linhas de abertura pra caramba e conhecem muito profundamente as ideias. Então, o Gukesh joga bispo, toma cavalo, e mais uma vez, tentando tirar o Gukesh de preparação, o Magnus toma com o peão de D. O normal é você tomar na direção do centro, mas o Magnus toma com o peão de D, e agora ele tá, de fato, ameaçando tomar em E5. Temos peão em D6 por parte do Gukesh defendendo, e E4 aqui, o Magnus Carlsen monta uma estrutura de peões de Maroczy com o peão de E e o peão de C no centro do tabuleiro. O que é uma estrutura de Maroczy, você se pergunta, né? É isso que você tá vendo, o peão de C4 e o outro peão em E4. Qual que é a ideia disso daqui? É você controlar muito a casa de D5, colocar uma peça lá e essa peça vai virar monstruosa. Se em algum momento preta jogar em C6 para evitar isso, o peão de D acaba se tornando um alvo porque a coluna D está semi-aberta para o jogador de brancas. Normalmente o ponto fraco é a casa de D4, mas agora você não tem esse ponto fraco porque tem peões dobrados. O Gukesh ainda conhece a teoria da linha, então ele joga instantaneamente cavalo em D7, bispo em D3 e cavalo em C5, e ele vai pressionar o peão de E. Vem bispo em C2 mantendo o par de bispos, cavalo em F6 ameaçando o peão mais uma vez, e dama em E2 o Magnus Carlsen defende. Aqui o Gukesh mais uma vez instantaneamente joga peão na casa de A5, mostrando que ainda está em preparação, e a ideia é você desencorajar um lance como peão na casa de B4. Ainda pode ser jogado, mas depois de você jogar o cavalo sair daqui, você vai realmente querer que você pudesse trazer o peão de volta, né? Tipo, o peão não volta, então o peão em B4 só faz sentido para tirar o cavalo dali. Enfraquece tremendamente o peão de C, abre linhas na ala da dama para a torre do jogador de pretas, realmente não é um lance que faz muito sentido. Então o Gukesh joga o A5 para plantar o cavalo em C5, e a única maneira desse cavalo sair daqui vai ser se o Magnus entregar o par de bispos nesse cavalo. Vem então por parte do Magnus um lance muito, muito curioso, né? Nessa posição, o que você jogaria se você é as brancas, né? Bispo em E3? Roque? Porque eu tenho certeza que eu jogaria um dos dois. Talvez H3, né? Para lidar com uma ideia de bispo G4 que pode ser incômoda. Mas o Magnus joga cavalo em D2. Ele tira a peça que já estava no centro, já estava desenvolvida, volta para uma casa menos centralizada, onde atrapalha o bispo. E aí, como é que você explica esse lance? O Magnus, na verdade, tá jogando pra quê? O cavalo não tá fazendo nada aqui. Parece que ele tá, mas ele não tá, né? Não tem como a gente deslocar ou pressionar o peão de E5. Cavalo em G5 não é uma ideia de verdade. Quando o Magnus joga cavalo em D2, a verdadeira ideia é jogar cavalo F1, cavalo G3 e potencialmente cavalo F5. Melhor, né? É só plantar o cavalo em G3, onde ele vai de fato ter um escopo maior. Então o Gukesh joga peão em G6, e esse é o primeiro lance que ele realmente pensa para jogar. Ele gasta bastante tempo para jogar peão na casa de G6, e é um lance que não faz sentido nenhum se você não entender a ideia de que a casa de F5 é uma casa desejável para as peças do jogador de brancas, né? É engraçado, você vê cavalo em D2 e G6, você vai achar que é um jogo dos caras de 250 pontos de rating. Você não vai achar que é um jogo do campeão mundial e o número 1 do mundo, né? Você vai achar que é os caras que acabaram de aprender a jogar xadrez. Mas é aquele tipo de lance que só faz sentido se você analisar bem profundamente. Bem, o Magno joga cavalo em F1, vem bispo em E6, atacando o peão de C4, bispo em G5 por parte do Magnus, cravando o cavalo, e agora o Gukesh joga o H6, bispo volta para H4, e o Gukesh decide, beleza, o G6 que eu joguei foi meio em vão, eu vou ter que enfraquecer o ponto F5 de qualquer forma,
Vamos jogar peão em G5, ameaçando seu bispo. O bispo volta para a casa de G3. Pelo menos o bispo ocupa a casa, o cavalo não pode vir para cá e posteriormente não pode pular na casa de F5. O Gukesh joga a dama na casa de D7, preparando para fazer o roque para qualquer um dos lados. E o Magnus joga peão na casa de F3, preparando para que o bispo possa voltar no futuro. E aqui é uma posição muito curiosa, porque tá muito fechado o jogo, mas não é só uma posição que tá muito fechado o jogo, não tem por onde abrir. Se você olhar, que ruptura de peão o Magnus tem? Ele tem talvez um peão na casa de H4, tentando abrir por aqui. Mas nada impede um G4 mantendo as coisas fechadas. Você vê, F4 é dificílimo de preparar, não tem peão de D para romper no centro. Então, os dois jogadores vão jogar com o rei no centro sem necessariamente definir o rei antes do outro jogador definir. Porque se o Gukesh faz o roque, vem lances como H4. Se ele faz o roque, vem lances como B4. Então você quer, na verdade, esperar o seu adversário definir o rei para você poder definir o seu. Então os dois vão só manobrando peça. Cavalinho H5 querendo entrar na casa de F4. Cavalinho E3 querendo entrar nas duas casas aqui. Cavalinho F4, o Gukesh coloca o cavalo numa casa que ameaça a dama, ameaça o peão. Se você tomar o cavalo, traz um peão para o centro e a coluna G se torna um ponto de ataque para as pretas. Então, dama em D2 só sai do ataque do cavalo. Vem B5 aqui por parte do Gukesh. Esse lance é um lance de ataque, né? O Gukesh finalmente decide. Eu vou abrir pela ala da dama. Eu vou jogar peão na casa de B5. E agora, depois de abrir aqui a ala da dama, eu vou provavelmente manter o meu rei no centro mesmo. Só que o Magnus Carlsen joga cavalo em D5 e a posição vai se manter fechada. Por quê? Cavalo em D5 é uma peça que é obrigatório você tomar. Você é obrigado a capturar. Se você não captura esse cavalo, ele vira um monstro aqui na posição, né? Vamos dizer, dama em D8. Agora o Magnus pode tomar em B5, a dama não defende mais. Ah, mas por que a dama tem que voltar para D8? Porque tem que ficar de olho no cavalo em F6, dano duplo. Então, bispo toma cavalo, tem que tomar de bispo também. Se você tomar de cavalo, você perde o bispo. Então, bispo toma cavalo forçado, peão de C toma, e o B5 agora tá parecendo um lance bem besta, porque não tem mais peão na casa de C4, você não abriu nada na ala da dama. Se jogar B4, eu jogo C4 e mantenho tudo fechado. O Gukesh joga cavalo em H5, querendo talvez pegar o bispo. E o Magnus agora vai começar uma valsa, onde ele vai melhorando cada uma das suas peças sistematicamente. Magnus Carlsen joga bispo em F2, preparando para tomar o cavalo. E aqui, nessa situação, tá meio difícil de você jogar se você é um jogador de pretas. Porque o Magnus tem uma maneira de sistematicamente melhorar cada uma das suas peças, trazer todas pro ataque. E você, se você é as pretas aqui, se você é o Gukesh, como você melhora a sua posição? Fazer o roque é perigoso para os dois lados, certo? Bispo tomar cavalo é perigoso. O cavalo tá no canto, onde ele perdeu o encanto. O cavalinho F4 vai ser chutado com G3. Então, o Gukesh começa a fazer lances mais ou menos de espera nessa posição. Ele joga rei em F8, que é uma maneira de tirar o rei do centro, mas nem tanto, né? Tirou o rei do centro, mas ainda não tá definido que vai ficar na ala do rei. Se ele precisar, ele volta para E7. Se ele precisar, ele vai para G7, né? E o Magnus joga G3, preparando um F4 possível no futuro. Em G7, bispo em E3, ameaçando o bispo por G5, então dama em E7 defende esse tipo de ameaça. Torre G1 coloca a torre na cara do rei do Gukesh, e aqui, a ameaça que as brancas querem muito jogar é um eventual F4. Para quê? Para abrir a coluna G e te dar checkmate. Mas o Gukesh defende de maneira muito resiliente. Cavalo volta para F6. Você não pode romper por aqui, porque agora eu tô pressionando o peão de E4. E o Magnus Carlsen, nessa posição, joga um lance extremamente curioso, né? Como o Magnus deveria jogar essa posição? Primeiro, ele deveria fazer o roque, trazer a torre para F1. Para quê? Para quando jogar o peão na casa de F4 ser um lance mais forte, ele deveria ir sistematicamente melhorando a própria posição. H4, G4, F4, tudo isso são ideias potenciais aqui na posição. Mas o Magnus, ele prepara o seu F4 de uma maneira bem criativa. Ele joga peão em B4. A ideia é, a única razão pela qual F4 não ganha o jogo aqui de cara é que eu tomo em E4 com o tempo na dama. É a única razão pela qual o lance não estoura a posição do jogador de pretas. Então eu vou chutar o cavalo daqui. O problema é que o Magnus Carlsen subestimou a velocidade que as pretas conseguem abrir o centro do tabuleiro e adivinha, o rei das brancas também está no centro. Aqui o Gukesh toma o peão toma e joga cavalo em A4 e nessa posição o Magnus Carlsen vai catar peão. Ele joga bispo D3, melhora o bispo, ameaça o peão de B. E nessa posição o Gukesh joga um lance espetacular.
Esse lance é dificílimo de jogar. Na minha visão, o lance mais difícil de toda a partida. Ele joga o lance da máquina, peão na casa de C6, sacrificando o peão de C. É um sacrifício de peão, defende B5, você tem que tomar porque ameaça o peão de D para romper o centro com D5. Peão toma e D5 rompendo o centro do tabuleiro e de repente o rei do jogador de brancas está em muito mais perigo do que o rei do jogador de pretas. Pretas sacrifica o material, então o ataque vem muito mais rápido. Peão toma D5, cavalo toma D5. Imediatamente, ameaçando o bispo, ameaçando o peão. Peão em A3 defende o peão de B4. Torre em D8, agora a gente tá ameaçando um descoberto de cavalo. Com um tempinho aqui no bispo, cravando o bispo, pressionando a dama, gerando tudo quanto é tipo de problema. O Magnus não vê problema por hora, joga torre em C1, tentando, na verdade assim, avançar o seu peão passado. Também ficar de olho na casa de C3. E nessa posição, o Gukesh joga um lance fantástico, torre na casa de D6. É um lance que parece que não faz nada. Torre em D6 parece que não faz nada, né? Mas a ideia do torre em D6 é você poder jogar posteriormente, talvez um lance como torre na casa de D8 e depois, por exemplo, cavalo por bispo. No entanto, o Magnus Carlsen joga um lance muito audacioso, que faz total sentido, mas acaba não se pagando. Bispo por B5, se colocando no descoberto do torre toma dama, né? O cavalo pode se movimentar com o tempo na dama, mas o Magnus não tá nem aí, porque são muitos peões que ele ganha no processo. Ele fica com 3 peões passados. Então, cavalo em C3, com o tempo na dama. Nessa posição, tá ameaçando o bispo, tá ameaçando a dama. O Magnus joga bispo em C5. Se você tomar minha dama, eu tomo a sua. E na prática, nós teríamos aqui uma troca desses 2 bispos por essa torre. Com cavalo toma bispo, bispo toma D6 e cavalo toma bispo. Então, o par de bispos pela torre, só que o Magnus tem 3 peões passados e conectados por essa troca aí, onde o Gukesh tem os 2 cavalos, né, contra a torre. Qual dos 2 vai conseguir fazer valer? Você vai ver. Rei em F2, o Magnus tira o rei do centro. Cavalo em B6, o Gukesh volta o cavalo pro jogo. Nessa posição, o Magnus joga dama na casa de D3. Nós temos aqui, por parte do Gukesh, mais uma vez um lance excepcional e excepcionalmente difícil. Dama em E6. Esse lance é o único lance que mantém a igualdade na posição, porque ele tá ameaçando várias infiltrações muito problemáticas. Ele tá ameaçando infiltrar em A2, ele tá ameaçando infiltrar na casa de H3. Magnus joga a torre em C5. É um lance que vem com uma ideia. A ideia do torre C5 você vai ver logo. Mas é um reposicionamento de torre e ele tá basicamente pedindo pro Gukesh, vai, avança o peão. Parece muito bom avançar o peão. Então o Gukesh joga. E a ideia é muito clara. Se você tomar, você vai perder a qualidade porque cavalo toma cheque. Mas o Magnus joga dama cheque, então ele permitiu de propósito e agora ele tem uma ideia de no futuro jogar torre em E5. Em G8, primeiro, torre em D1, com o tempo ameaçando ganhar o cavalo. Peão toma F3. O Gukesh sacrifica o cavalo porque ele tem uma contra-ameaça de infiltração de dama que vai levar a checkmate. Então, Magnus Carlsen joga o lance que ele havia calculado, provavelmente, né? Achou que o Gukesh fosse jogar isso mesmo. Torre em E5. A ideia sendo, eu estou ameaçando a sua dama, você não tem a dama infiltrando para casa de E2 para me dar checkmate, e eu estou ainda tomando o seu cavalo. Aqui deu ruim. Aqui parece que deu ruim para o jogador de pretas. Só que não deu. Torre em E5 é um erro perdedor. Esse lance perde o jogo e Gukesh Domarajo joga dama em H3, sacrificando ambos os cavalos, que se você tomar qualquer um deles, dama em G2 leva uma sequência de checkmate. Rei E3, dama em E2 com cheque, rei em D4, o rei tem que caminhar no centro do tabuleiro, já vai cair a torre com cheque. É uma posição completamente perdida. Então, depois do dama em H3, Magnus Carlsen é forçado a tomar o peão em F3 para não levar mate, e de repente, cavalo em C4, os 2 cavalos no centro do tabuleiro se defendem perfeitamente, e a torre vai vir para a casa de A3 e o rei será caçado de uma maneira ou de outra. Torre em A5, Magnus sacrifica a qualidade, sacrifica uma torre aqui na prática, porque ele já estava com material a menos, né? Então, torre toma, peão toma. Para que ele fez isso? Para não levar a torre por A3. E agora,
simplesmente tá numa posição onde ele tem um cavalo a menos. É dama, cavalo e torre contra rei, torre e dama. Não tem como. Nós temos dama em F5 cheque, rei G2, dama em C2 cheque, rei G1, cavalo em F5, o Hugo Cash reposiciona o cavalo com o tempo na dama, dama em D7 joga o Magnus Carlsen, gerando uma ameaça talvez de avançar o peão, mas é devagar demais, cavalo em E3, ameaça a torre, ameaça mate, torre D2, dama cheque, rei em F2, cavalo cheque, rei em E2, cavalo em E5, tocando a dama, ainda não tem tempo de avançar o peão, dama em E7, joga o Magnus pressionando o cavalo, ameaçando entrar com cheque na casa de D8, só que não dá tempo. Cavalo por peão de C, e nessa posição o Cash acaba lidando com tudo. Ele tá lidando com todos os cheques, não tem cheque nenhum aqui para você fazer, tá ameaçando a dama, certo? Dama em E4 joga o Magnus Carlsen e depois do mais uma vez perfeito torre por A5 do Hugo Cash, Magnus Carlsen abandona, porque mais uma vez não tem cheque nenhum que funcione e a ameaça é torre na casa de E5, ganhando a dama do Magnus Carlsen. O segundo dia do evento pro Hugo Cash foi um dia que ele ganhou do Magnus Carlsen, mas ele não só ganhou do Magnus. Ele ganhou também do Nordbeck e ele ganhou também do Fabiano Caruana. E agora, Hugo Cash sozinho lidera o torneio. Foi um dia absolutamente incrível, histórico pro Hugo Cash, né? Realmente são partidas dignas de um campeão mundial. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.